que está nos assistindo aí pelo Raio Online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e hoje nós vamos estudar uma lei que foi editada aí recentemente no ano de 2020, especificamente para você que vai prestar concursos no estado do Pará. Porque nós estamos falando aqui, pessoal, da lei do processo administrativo em órbita do estado do Pará. Então, é a Lei Ordinária 8972 de 2020, que veio aí para regular todo o processo administrativo, o trâmite de todos os processos administrativos realizados pela administração pública no âmbito do estado do Pará, certinho? Então, essa lei aí, ela é nova, ela é interessante de ser cobrada na sua prova. A previsão dela nos editais começou a ser cobrada agora no ano de 2021, então anterior à sua edição não era cobrada nem mesmo a lei do processo administrativo federal, né? Mas era usada como base para regular os processos administrativos esta lei federal, e com base na lei federal e todos os ditames, aí as diretrizes da Constituição Federal com relação a processos administrativos, foi então, enfim, editada a lei do processo administrativo voltada aqui para o âmbito do estado do Pará, certinho? Então, primeira coisa que a gente precisa ver, o conceito, né? Que foi mais ou menos essa introdução aí que nós tratamos, que essa lei, ela veio, uma lei ordinária que veio para estabelecer normas básicas sobre o processo administrativo, seus atos e procedimentos, seja no âmbito da administração pública, direta e indireta. Então, eu estou falando dos municípios e do estado do Pará, certo? Bem como indiretas do estado do Pará, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas vinculadas à administração do estado do Pará, certo? Inclusive também aplicada às pessoas jurídicas que são controladas ou mantidas pelo Poder Executivo Estadual, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados, atendimento do interesse público, sempre, né? Toda a finalidade aí genérica é atender ao interesse público e dar o melhor cumprimento aos fins da administração, a toda a prática da atividade administrativa em si, certinho? Então, lembrando, a quem se aplica essa lei? Entes da administração direta e indireta vinculados aí ao estado do Pará, bem como aquelas pessoas jurídicas que sejam de alguma maneira controladas ou mantidas, que recebam aí subvenções do estado do Pará, tá? É aplicada então a essas pessoas jurídicas. Com relação ao processo administrativo, esse conceito em si, pessoal, ele não está presente em lei. Mas como que nós vamos estudar o que é o processo administrativo, quais os trâmites de um processo administrativo, se nós não sabemos o que é especificamente esse processo? Geralmente, quando nós estamos falando de processo administrativo, primeira coisa que vem na sua mente, processo administrativo disciplinar. É um exemplo, é uma espécie de processo administrativo. Mas essa lei, ela não regula o processo administrativo disciplinar. Ela regula todos os processos administrativos em âmbito do estado do Pará. E o que é, então, esse processo administrativo? O processo administrativo, pessoal, é uma sucessão de atos que são realizados pela administração no intuito de alcançar um objetivo relacionado à atividade administrativa, seja ela da administração direta ou indireta. Então, é uma sucessão de atos praticados pela administração que visam alcançar algum fim, beleza? Então, no geral, ela abarca o conceito genérico até mesmo de atos administrativos e atos da administração, que quando nós estudamos esse conteúdo de atos administrativos, a gente reforça essa diferença entre atos administrativos e atos da administração. O processo administrativo, ele vem para regular os dois, porque nós estamos falando de sucessões de atos realizados, sejam atos administrativos,
sejam atos da administração pública, tá? Então, esse é o nosso conceito aí de processo administrativo. Então, para você ver que nós não estamos tratando apenas de um processo administrativo disciplinar, tá? Nós estamos falando de uma situação genérica. Para quem vai ser aplicada esses regulamentos, essas normas que são trazidas aí por essa lei ordinária? Vai ser aplicado os preceitos dessa lei à administração pública direta e indireta, nós falamos isso, né? Do Estado do Pará, inclusive pessoas jurídicas controladas ou mantidas pelo Poder Executivo Estadual, nós também já falamos, mas existe mais umas pessoinhas que tem que levar em consideração essa lei, que também são o Poder Legislativo, o Judiciário do Estado do Pará, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Tribunais de Contas do Estado e os Tribunais de Conta do município, quando estiverem no desempenho das suas funções administrativas. Porque o que acontece? Via de regra, essa lei ela é aplicada diretamente ao Poder Executivo, administração direta e administração indireta. Mas isso não quer dizer que se exclui o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, que são órgãos autônomos aí que não estão vinculados a nenhum desses poderes, correto? Mas por eles desempenharem de forma atípica a função administrativa, quando eles forem desempenhar atipicamente essas funções, eles terão que levar em consideração esse regimento, essa lei ordinária, certinho? Definições importantes que a própria lei traz aqui pra gente. E isso aqui é interessante porque a gente está falando de conceitos, e conceitos é uma coisa que a banca gosta muito de cobrar em prova. Então, atenção para esses conceitos que eu vou falar aqui para vocês, para que na hora da prova eles não possam simplesmente invertê-los e você acabar caindo em erro, tá? Conceito de órgão para essa lei. Considera-se a unidade de atuação que seja integrante de uma estrutura da administração direta do Estado do Pará. Então, nós estamos falando que existe uma unidade que vai atuar diretamente vinculada à estrutura direta do Estado, seja Poder Executivo, seja Poder Legislativo, seja Poder Judiciário, seja Ministério Público. Então, é uma unidade. E a essa unidade nós chamamos de órgão, porque aqui nós estamos presentes, pessoal, de uma situação que nós chamamos de feixes de competência. Nós pegamos aí todas as competências que são reunidas em nome da administração do Estado do Pará e divide-se essas competências em feixes de competências e em órgãos que são unidades de atuação. E aí, cada unidade de atuação dessa vai ter as suas atribuições próprias. Vai virar e falar assim, olha, essa competência é da administração direta, mas eu estou passando para você, órgão, eu estou descentralizando para este órgão em específico, para que ele cumpra essas competências, tá? Então, quando a gente estiver falando de órgão, lembra-se de uma unidade de atuação, de uma divisão de competências. Então, temos as competências genéricas que são divididas aí para poder ter um melhor desempenho da atividade administrativa. Entidade para esta lei é caracterizada como uma unidade de atuação dotada de uma personalidade jurídica da administração indireta do Estado do Pará. Então, quando nós estarmos falando de entidade, vocês vão lembrar das fundações, das autarquias, das sociedades de economia mista e das empresas públicas, que são as entidades que formam a administração indireta, seja em qualquer âmbito do poder. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando em âmbito do Estado do Pará. Bem como aquelas pessoas jurídicas que sejam controladas ou mantidas pelo Poder Executivo Estadual. Então, pessoas jurídicas que existam aí, que possuem algum controle
pelo Estado do Pará e que sejam mantidas por eles de alguma maneira, essas entidades, essas pessoas jurídicas também serão chamadas de entidades. Então, quando a lei se referir a entidades, a gente está falando da administração indireta, bem como de entes, pessoas jurídicas que são controladas ou mantidas pelo Estado do Pará, por meio, subvenção, de incentivos fiscais, tá bom? E a autoridade para esta lei é um agente público dotado de um poder de decisão. Então, quando a gente vai falando a autoridade, nós estamos dizendo que essa pessoa, ela possui um poder de decidir sobre esses atos praticados dentro de um processo administrativo. Tomar uma decisão, aceitar, cumprir, dar cumprimento àqueles atos que compõem todo o processo administrativo dentro aí do âmbito do Estado do Pará, certinho? Outra informação importante, pessoal, que nós precisamos tratar aí, que cai bastante em prova, é sobre os princípios que serão obedecidos durante a prática deste ato, durante a prática dos processos administrativos. Obviamente que, em conformidade com a Constituição Federal, a gente espera que uma lei editada em 2020 ela esteja em conformidade com a Constituição, né? Depois de mais de 20 anos de Constituição, não é possível que ainda editem leis, por exemplo, como essa, que vão de frente, que batam de frente aí com a Constituição. Então, ela fala que a administração pública, ela vai obedecer princípios, dentre outros. Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, nós temos os princípios expressos lá da Constituição Federal, lá do artigo 37. Mas ela foi além. Ela falou assim, olha, além destes princípios básicos do direito administrativo, nós também levaremos em consideração outros princípios ao editar, ao praticar aí os atos todos os atos durante o processo administrativo. Como, por exemplo, o princípio da probidade, o princípio da finalidade, o princípio da motivação, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de motivação mais à frente, o princípio da proporcionalidade, da ampla defesa, do contraditório, que os dois aparecem aí juntos, a ampla defesa e o contraditório, durante todo um processo, principalmente se tratando de recursos dentro dos processos administrativos. O princípio da segurança jurídica, muito importante a presença e ser levado em consideração o princípio da segurança jurídica em todos os atos praticados pela administração pública. Uma duração razoável do processo e a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, que são dois princípios que dão base para o regime jurídico administrativo. Então, se eles dão base para o regime jurídico administrativo e o processo administrativo ele é regido por esse regime jurídico, seria obrigatório aí que eles fossem citados de forma expressa esses princípios que serão levados em consideração durante a prática de todos os processos administrativos pela administração do Estado do Pará. Aí, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre cada um desses princípios expressos, tá? De forma bem rapidinha, de forma bem branda, porque nós estudamos esses princípios quando nós estudamos a parte inicial lá do processo, a parte introdutória do direito administrativo, tá? Mas é muito importante. Você que está prestando concurso aí para o Estado do Pará, provavelmente no edital está constando o artigo 37 da Constituição Federal, ou se não mais o artigo 37, do 37 ao 41, que rege a administração pública, bem como outras informações importantes, como por exemplo, atos administrativos. E todo esse conhecimento que a gente estudou lá em direito administrativo será muito importante para você compreender melhor como essa lei vai se desenrolar, como ela vai ser aplicada, tá? Então, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade fala que o processo administrativo seguirá somente aquilo que está previsto em lei. Obviamente, né, pessoal, o princípio da legalidade genérica,
Ele fala que a administração pública, ela deve fazer somente aquilo que está previsto em lei. E essa lei do processo administrativo, ela veio exatamente para regular isso. Olha, administração, ao realizar processos administrativos, você precisa levar em consideração isto que está previsto em lei, principalmente nesta lei ordinária que nós estamos estudando. Não esquecendo, entretanto, de levar em consideração também previsões como a Constituição Federal ou como leis que complementam. Porque em alguns pontos aqui, eu vou até citar para vocês, que a lei fala, olha, neste caso, vai ser levado em consideração aquilo que está previsto na lei do processo administrativo federal. Então, não é apenas essa lei ordinária em si, mas também a Constituição Federal, a lei do processo administrativo federal, que deu base para a edição dessa lei própria, tá? Então, o princípio da legalidade, ele fala exatamente isso. Durante a prática desses processos administrativos, a administração somente poderá fazer aquilo que está previsto em lei. Certinho. O princípio da impessoalidade. Os atos praticados durante o processo administrativo serão praticados sem distinções ou preferências, tá? Não importa quem seja a pessoa que esteja praticando esse ato, que esteja requerendo que a administração pratique algum ato. O beneficiário desse ato, porque vai ser praticado levando em consideração sempre o interesse genérico, o interesse imediato da prática do ato administrativo, do interesse público, tá? Então, sempre levando em consideração a impessoalidade. Eu não posso agir de uma forma diferente simplesmente porque a pessoa que está requerendo algo, que vai ser beneficiada por esse processo administrativo, seja um servidor público. Tanto que nós vamos falar mais à frente sobre os causos de suspensão, de impedimento, que existem pessoas que não podem trabalhar aí, representar um ato, num processo administrativo, exatamente para que não seja violado este princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade. A administração deverá agir com decoro. Quando nós estamos falando de moralidade, lembre-se sempre de probidade, decoro, ética, correto? Mas muito além de respeitar a legalidade, nós estamos falando aqui de extrair a máxima de que nem tudo que é legal é moral. Então, o fato de você falar assim, porque eu sou legalista ao extremo, talvez você está deixando de ser moralista, porque nós sabemos que existem lacunas na lei que deverão ser preenchidas pelo princípio da moralidade. Ele foi editado exatamente para isso, para preencher as lacunas deixadas pela lei, que ocorrem, infelizmente, na hora da edição, e que aí a administração deverá pensar, poxa, este ato, ele é legal, mas será que ele é moral? Então, se eu praticar ele, mesmo ele sendo imoral, esse ato estará vinculando um princípio constitucional e um princípio que é previsto aqui em lei. E lembrando, pessoal, não existe supremacia entre princípios. Um princípio não vale mais do que o outro. Então, por exemplo, o princípio da legalidade, ele não tem uma validade maior do que o princípio da moralidade. Então, os dois têm que ser levados em consideração, sempre fazendo a ponderação entre um e outro, certinho? Outro princípio aqui trazido pelo processo administrativo, o princípio da publicidade. A administração possui o dever de dar publicidade a todos os atos praticados, salvo as exceções para resguardar a intimidade, segurança nacional e etc. Mas a regra é que os atos serão públicos, né? Então, é um dever da administração dar publicidade aí aos seus atos, e isso permite que nós, que somos donos da coisa pública, nós, a coletividade, a sociedade, possamos realizar o controle do que está sendo praticado pela administração. Esse controle é uma espécie de controle externo popular, que quando você estuda comigo lá controles da administração, a gente fala exatamente sobre isso, né? Então, por exemplo, é eu
coletividade, eu pessoa, vendo que a administração está fazendo alguma coisa errada, pelas publicações que ela está dando, ir lá e poder controlar, ir lá e poder, olha, falar, ó, isso aqui está errado. Entrar com um processo para que a administração reveja aquele ato que seja praticado. Então, esse é o princípio que dá base aí para o controle praticado, para o controle popular, tá? Então, a publicidade, a administração tem o dever de dar publicidade aos seus atos. A gente vai falar um pouquinho sobre a publicidade dos atos do processo administrativo disciplinar daqui a pouquinho. O princípio da eficiência decorre da perspectiva gerencial, tá? A partir do momento que nós se tornamos aí, nós saímos da quebra do estado burocrático para entrar aí, ainda que muito lentamente, em um estado gerencial, com a promulgação da Constituição de 88, foi editada aí, né, com a emenda constitucional, a introdução do princípio da eficiência, que é exatamente a máxima do princípio gerencial de que a administração, ela sempre deverá fazer mais, o melhor possível, com menos, com o menor ônus possível para os seus administrados. Então, esse é o princípio da eficiência. Quando a gente fala de eficiência, pessoal, nós estamos falando aí da possibilidade do servidor desempenhar as suas funções de forma eficaz, de forma prestativa, de forma célere, porém sempre garantindo a eficiência, sempre garantindo a entrega de um bom trabalho. O princípio da probidade é um princípio que decorre também lá do princípio da moralidade, né? Mas que tem aí umas definiçõezinhas próprias, que é um direito subjetivo a uma administração proba e honesta. Então, esse princípio da probidade, ele é um direito, é um princípio meu, um princípio seu, de exigir que nós tenhamos uma administração pública proba, uma administração pública honesta, tá? Pelo cumprimento de uma boa administração. Mais uma vez, tentando levar em consideração que tudo que será feito pela administração seja levado a fim de alcançar o interesse público, o interesse coletivo, da melhor forma possível, visando sempre a eficiência. O princípio da finalidade. O princípio da finalidade, pessoal, nós nos remetemos ao estudo lá de atos administrativos como um elemento lá do ato, que é a finalidade, que fala exatamente de que todos os atos praticados pela administração deverão sempre atentar-se a alcançar o interesse da coletividade e não a interesses particulares. Então, ele será sempre de uma forma genérica, durante aí o processo administrativo, todos os atos praticados serão praticados de forma genérica a alcançar o fim imediato do interesse público, tá? Alcançar sempre aquilo que a coletividade quer, o interesse da coletividade levado em consideração primeiro. O princípio da motivação. Os atos praticados pela administração, em regra, deverão ser motivados de forma explícita, clara e congruente. Quando eu for falar um pouquinho sobre a motivação mais à frente para vocês, eu vou ressaltar essas 3 características da motivação. Ela tem que ser explícita, ela tem que ser expressa, mas ela tem que ser clara para que qualquer um do povo possa entender aquilo que está sendo falado e tem que ser congruente, tem que estar em congruência com a lei e com os fatos que ensejaram a prática daqueles atos que vão compor todo o processo administrativo. O princípio da cooperação, ele visa igualar as partes da relação jurídica. Apesar de nós estarmos presentes numa relação vertical, onde existe a administração em cima e o particular embaixo, nós também estamos presentes de uma necessidade de que aqueles interessados na prática do ato da administração pública, eles possam ter os seus direitos resguardados também. Então, o princípio da cooperação presente aqui nessa lei do processo administrativo
visa igualar as partes nesta relação jurídica, a fim de que cada um coopere com o outro. Aí aqui não é só o administrado tendo seus direitos garantidos, mas é também a administração tendo seus direitos garantidos no sentido de que, olha, você quer alguma coisa de mim? Então coopere comigo com as informações, coopere com os pedidos de forma correta, tá? A fim de que cada um coopere um com o outro para que a decisão seja proferida em um prazo razoável. Que o objetivo final da prática desses atos durante um processo administrativo, que a conclusão desse processo administrativo seja feita dentro de um prazo razoável, tá? E aí, além deste princípio da cooperação, nós temos falando, já que nós estamos falando aí dessa razoabilidade, o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade na prática desses atos que compõem um processo administrativo. Então, os atos praticados dentro do processo serão realizados por meios e formas adequadas a todas as partes, como, por exemplo, dar a possibilidade de um interessado abrir um processo administrativo online, sem que necessariamente ele tenha que ir até uma repartição pública. A possibilidade de exercer todos os seus atos por meio eletrônico, por exemplo, para desafogar a burocracia. É mais um princípio aí que for absorvido da Constituição, é um princípio implícito, que está presente aqui na nossa lei, que traz a ideia do gerencialismo que o nosso país usa para praticar os seus atos, certinho? O princípio da ampla defesa e do contraditório, ele permite que as partes do processo, sejam elas a administração ou o interessado, tá? Possam defender-se com todos os meios e os recursos admitidos em lei, sempre preservando a igualdade entre as partes e sendo possível reagir a todos os atos desfavoráveis. Esse princípio aqui, da ampla defesa e do contraditório, é um princípio que embasa também a possibilidade de você entrar com um recurso de uma decisão que você não concorda, por exemplo. E ele é tão importante que, se ele não for cumprido, poderá gerar aí uma ilicitude em todo o processo que foi feito, poderá gerar as nulidades dos atos que foram proferidos durante o processo. Então, sempre deverá se levar em consideração o contraditório e a ampla defesa de todas as partes envolvidas, dos interessados, mas também da administração, tá bom? E aí, pessoal, nós temos um princípio que ele é um princípio muito importante para toda relação jurídica aí da administração pública, que é o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, ele traduz uma estabilidade nas relações jurídicas. Ele fala que as partes, eles poderão ter certeza de que os atos praticados terão consequências objetivas. Então, você ter a ciência, você ter a certeza do que vai acontecer durante toda a prática dos atos. O que poderá acontecer aí ao praticar esse ato, tá? Então, isso é muito importante. É uma segurança de você saber o que pode acontecer. E isso tudo está previsto em lei. Eu saber que, se eu não entrar no recurso no prazo correto, por exemplo, o que vai acontecer com o processo? Isso é segurança jurídica, tá? É você ter os seus direitos jurídicos resguardados aí. E você ter a certeza que você não vai ser prejudicado durante a prática desses atos. Princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público é o princípio que dá base para o regime jurídico administrativo e dá base para a atuação administrativa dentro de um processo administrativo. E traduz realmente que a administração, apesar de existir aí os princípios que falam, como, por exemplo, o princípio da cooperação, em que as partes têm que tentar ser iguais e cooperar, esse princípio aqui traduz o regime jurídico administrativo
da prática da administração, da atividade administrativa em si. Então, é onde sempre será levado em consideração que a supremacia do interesse público será levada em consideração e que o interesse público ele é indisponível. Eu não posso abrir mão desse interesse público em prol do interesse de um particular, mesmo que ele seja um dos interessados no processo, certo? E o princípio da duração razoável do processo é um direito previsto na Constituição Federal de que todos os processos deverão possuir uma duração razoável, tá? Onde será garantido a todos, isso é muito importante, porque se resume aí a um princípio de universalidade a qualquer uma das partes, a duração razoável dos processos e meios que vão garantir a celeridade da sua tramitação, como, por exemplo, o processo eletrônico. É um meio que foi implementado na administração pública para garantir que os processos possuem uma duração razoável, que seja cumprido os prazos realmente que estão determinados em lei, sem necessariamente passar por inúmeras prorrogações, sem necessariamente o interessado sair prejudicado por conta do alto índice de demanda, por conta das burocracias. Lembrando que nós estamos diante de um Estado que está aplicando normas gerenciais, como, por exemplo, essa questão aqui, né, da duração razoável de um processo. Além destes princípios que estão expressos na lei, nós temos também alguns outros princípios implícitos que a gente consegue extrair ao ler alguns incisos, ao fazer a leitura seca aí da lei, como, por exemplo, a boa-fé, a imparcialidade, o formalismo moderado, que também por alguns doutrinadores são chamados de informalismo, ou seja, os processos administrativos, apesar deles terem uma forma específica prevista em lei, essa forma ela é muito simples. Ela deverá ter uma forma simples, informal, ter um formalismo moderado exatamente para que possa ser acessível a qualquer pessoa que necessitar dela, tá? O princípio da gratuidade é muito importante, coraçãozinho nesse princípio, porque ele traz a proibição de cobrar despesas processuais em se tratando de processos administrativos. E é um princípio relativo, porque existem pagamentos, por exemplo, de taxas em alguns casos, mas ele aparece muito em prova, exatamente por não ser um princípio absoluto, ser um princípio relativo. Mas, em regra, os processos administrativos serão grátis, não poderão ter custos, não poderão ter ônus aos interessados, exceto algumas situações específicas, como, por exemplo, a necessidade de você pagar uma taxa para conseguir uma licença da administração, tá? Para dar a entrada em uma licença. E o princípio da oficialidade também é um princípio implícito, onde traduz que a instauração de um processo por iniciativa da administração sem necessariamente ocorrer a provocação. Então, a administração, ela pode sim agir de ofício, ela pode sim iniciar um processo administrativo de ofício sem que seja necessário a provocação